Voltando a falar do tema do passaporte sanitário historicamente, então ele existe mais ou menos aí desde o século XIX. Quem é que aplicava picada de abelha obrigatória? Ditadores, totalitários, pessoas assassinas, pessoas sem nenhum apreço pela liberdade humana. Elisa Bonaparte, sabem quem era? Elisa Bonaparte era a terrível irmã de um outro ditador chamado Napoleão Bonaparte. Não tinha nenhum nepotismo, né, no Império Napoleônico. Ele colocou a sua irmã Elisa Bonaparte para governar a República de Lucca e Piombino na Itália. E aí ela tentou destruir a cultura italiana, tentou reprimir os italianos ali de Lucca e Piombino, tentou afrancesar tudo que era italiano, acabar com a língua italiana. Uma ditadura da pior espécie. E uma das suas medidas foi a imposição da picada de abelha obrigatória para a varíola na região. Aí algumas pessoas desavisadas vão falar, ai, Gogas, mas foi importante, né? Porque aí erradicou a varíola. Amiguinho, se vocês procurarem no Lew Rockwell um gráfico de um cientista chamado Donald Henderson, ele vai mostrar para vocês a quantidade brutal de mortes por varíola antes que a picada de abelha se tornasse obrigatória. Aí ela caiu drasticamente antes que a picada fosse obrigatória, graças à Revolução Industrial, ao desenvolvimento econômico, tudo aquilo que o Nando Moura socialista é contra, né? E aí, quando ela já estava estabilizada num nível bem baixo, alguém obrigou a picada de abelha para a varíola obrigatória. Ou seja, não existe relação nenhuma entre a erradicação da varíola e a imposição dessa nazice de violação do corpo dos outros. Tá ali, Donald Henderson, vocês procuram no Lew Rockwell. Lew Rockwell, Myth of Smallpox. Não posso falar outra palavra ali. Aí o lixo do Nando Moura vem falar que o Bolsonaro deveria copiar os outros líderes conservadores do mundo. É por isso que, apesar de todos os defeitos do Bolsonaro, eu vou votar no mito em 2022. Porque por mais que ele tenha defeitos terríveis, Paulo Guedes na economia, que é socialista, feminista Damares, por mais que ele tenha esses defeitos, enquanto todo mundo é prostituído, corrompido pela nova ordem mundial, o Bolsonaro é um dos pouquíssimos líderes que, ainda que não seja um conservador de verdade, é contra essa nazice imunda e distópica de passaporte sanitário. E aí o Nando Moura vai falar, deveria fazer igual o Boris Johnson e o Netanyahu, que são conservadores. Boris Johnson conservador? O Boris Johnson é mais um mentiroso, maldito, salafrário, canalha que enganou a população se dizendo conservador e implantou uma ditadura no Reino Unido. Ele proibiu o Natal em 2020 porque ele é um inimigo de bebê Jesus, um inimigo do advento. Proibiu as famílias de se reunirem no Natal, de ir na missa do galo, esse filho da puta demônio que um dia vai arder, ele nunca verá Jesus, nunca. Tá me entendendo? E aí ele foi se reunir com os amiguinhos globalistas dele, clandestinamente, no Natal. Ou seja, Natal só para os globalistas inimigos de Cristo, para as famílias britânicas não. O mesmo Boris Johnson que disse que as nações deveriam ser mais verdes, mais neutras de gênero e mais feministas, e um imbecil vem dizer que ele é um conservador. Tranca o povo, manda a polícia interromper o batismo de um bebê por causa desta merda desse piolho da China. Se reúne com o Bill Gates para fazer um programa de implantação global de picada de abelhas, aonde que esse maldito desse Boris Johnson é um conservador, esse sequaz do anticristo. Netanyahu, então. Netanyahu, um verme demoníaco, matador de civis, que espiona conversas telefônicas do próprio povo, fecha o judiciário. Quando o judiciário israelense começou a investigar ele por corrupção, ele simplesmente fechou o judiciário. Impôs lockdown obrigatório com prisões, com bloqueios internos. Ou seja, o Nando Moura, ele nem consegue ser o falso conservador que o Chesterton criticava, né? Chesterton dizia, o progressista nos leva à ruína, e o falso conservador, dizendo que aquilo é nossa nova tradição, ele admira, ele contempla as ruínas. Nem isso o Nando Moura consegue ser. Sabe o que o Nando Moura é? Um progressistazinho revolucionário da pior espécie, totalitário, que revolucionou tanto contra a verdade, que ele revolucionou até o significado dos termos relativos ao espectro político. Agora, o distópico, o revolucionário, o comunista, é um conservador. Perversão da linguagem.